Povo! Chegamos, mais um impacto e nós estamos juntos aqui, como sempre, crescendo na graça e no conhecimento. Esse programa eu tenho certeza que tem sido impactante para a sua vida. Você que tem nos acompanhado desde o início de tudo isso, desde que o impacto veio à luz, eu tenho a plena convicção de que isso já tem transformado a sua vida, que já tem gerado um impacto positivo e que você já tem conhecido mais a respeito das Sagradas Escrituras, conhecido mais a respeito da nova aliança, da graça de Deus. E nós estamos aqui hoje com a mesma alegria, com a mesma gratidão de sempre, porque tudo que nós fazemos como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E de fato nós estamos fazendo tudo isso para Deus, para alcançar vidas, para que você receba aí na sua casa, aí onde você estiver, talvez no trabalho, onde você estiver ouvindo essa voz, você receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu creio que você que está desde o início, como acabei de dizer, nos acompanhando, já está vendo algumas situações na sua vida a serem transformadas. Talvez situações de conhecimento, você que talvez viveu dentro de uma igreja, conheceu muitas vezes ministérios evangélicos, a tradição, mas que ao ouvir e a receber tudo que nós trazemos aqui do Impacto, já tem visto transformação na sua forma de pensar. Eu quero dizer que se isso está acontecendo, isso é uma obra do Espírito Santo. É o próprio Espírito que convence, diz a palavra de Deus. Então talvez você esteja ouvindo minha voz, talvez você esteja vendo eu aqui, Bispo Fernando, mas saiba que é o próprio Deus que está fazendo com que tudo isso chegue até você. E isso é o resultado do conhecimento da palavra da graça de Deus. Para nós que somos filhos amados de Deus. Eu tenho dito isso desde o início, desde quando nós começamos a gravar, eu trouxe aqui um pouco da minha história. E eu queria lembrar que a minha vida, não só a minha, mas a vida de toda a minha família foi transformada pela revelação dessa palavra da graça de Deus. Nós iniciamos a Igreja Evangélica Cristo Vive no ano de 1994, foi quando nosso ministério aqui em São Paulo foi fundado. Eu já contei essa história nos 2 primeiros programas, através da vida do meu pai, Bispo Rai, da minha saudosa mãe, Bispa Solange Brant. Tudo isso veio a existir, Deus fez uma obra na vida deles e de um outro grupo, que foram os fundadores dessa igreja. E eu pude então ver muitas vidas, muitas famílias, posso dizer, famílias inteiras sendo muitas vezes transformadas e com o resultado desse conhecimento. As pessoas ao ouvirem a voz de Deus, ao ouvirem a graça de Deus, o resultado de tudo isso era uma transformação de vida. Casamentos restaurados, testemunhos de milagres, curas sobrenaturais, sabe? Tudo isso através da palavra de Deus. Tudo isso veio. Tudo isso acontece quando eu ouço a palavra de Deus e quando eu aplico a palavra de Deus. Então você que tem ouvido os ensinamentos que eu trago aqui, aplique tudo isso na sua vida para que você possa não só conhecer, mas ver os resultados da palavra de Deus. A palavra diz que quando a palavra é pregada, ela não volta para o Senhor antes de cumprir desígnios, propósitos, sinais, aqueles pelos quais o Senhor mesmo já determinou. Então, como diz, casamentos, curas sobrenaturais, enfim, tudo isso é o resultado da palavra da verdade. Tudo isso é o resultado daquilo que Deus fala, de que Deus tem como vontade expressa aqui na Bíblia Sagrada. Você que é um filho de Deus, você tem que saber que foi chamado por Deus para viver como cabeça. Eu sei que essa expressão talvez pode parecer um pouco estranha, mas é bíblica isso. A Bíblia diz que eu e você fomos chamados para ser cabeça. A cabeça governa. A cabeça, ela é sinal de governo na Bíblia. A Bíblia também diz que você foi chamado para emprestar e não tomar emprestado. Isso são promessas. Então essas verdades bíblicas, elas só passam a ser vividas uma vez que você tem um conhecimento. Então você hoje está tendo conhecimento, como em todos os programas, eu estou aqui só na introdução, mas que você tem que ter para emprestar e não tomar emprestado, que você é eleito, que Deus tem uma obra para a sua vida, que você é amado, que você é predestinado. Todos esses conhecimentos, uma vez que você se apropria dessa sua verdadeira identidade, você passa a viver, você passa a desfrutar da graça sobre graça. E eu vou falar disso ainda um pouco lá na frente. Então, antes de eu entrar no nosso tema de hoje, estamos crescendo ainda falando sobre a lei e a graça, eu quero só lembrar que hoje eu atuo aqui na Igreja Cristo Vive como líder, né? E eu sei da responsabilidade de pastorear vidas que não são minhas, mas que são do Senhor, ovelhas do Senhor. Eu sei que o próprio Senhor, Ele me confiou essa nobre missão. Eu faço isso com muito respeito, com muito temor e tremor, como eu disse, sabendo que são vidas preciosas. Então, para isso,
A cada impacto eu tenho prazer, por isso eu falo aqui sempre sorrindo, eu tenho prazer, eu tenho alegria de compartilhar com você as doutrinas. E são doutrinas, eu sempre falo isso, não são de homens, são doutrinas bíblicas, doutrinas indispensáveis para que você entenda de fato que a graça de Deus é a razão do nosso ministério, sabe? A graça de Deus faz de nós, Cristo vive, um ministério que atua diretamente na última reforma protestante. Talvez esse seja o maior motivo de nós estarmos aqui. É um tempo de reforma. E a última reforma protestante é onde nós estamos, sabe, trabalhando. Por quê? Porque Jesus está para voltar. Mas há um tempo de reforma, porque as coisas estão perdidas, as coisas estão aí totalmente destruídas. E através da palavra nós podemos reformar. Através da palavra nós podemos trazer a vontade de Deus. Então eu estou aqui fazendo essa breve introdução para que a gente esteja sempre juntos, conectados, pessoas têm chegado, enfim, e para que você saiba tudo aquilo que você é. E antes de eu entrar no estudo de hoje, eu quero só lembrar para você que me assiste que Deus diz que você é um amado, Deus diz que você é mais que vencedor, Deus te chama de pedra preciosa. A Bíblia diz que você foi predestinado em amor desde antes da fundação do mundo. Então você tem que se apropriar disso. A Bíblia diz que Deus tem um plano perfeito para você. A Bíblia diz que o selo do Espírito está na sua vida. E aqueles que são selados com o Espírito Santo da promessa, esses não perdem mais a salvação. Isso tudo são verdades bíblicas. E eu estou aqui junto com você nessa jornada para que possamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque diz nas Escrituras que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então estamos juntos e nós vamos adentrar, vamos seguir conhecendo mais a respeito da lei e da graça. No último programa, nós aprendemos ainda sobre esse aspecto, né? Eu tenho aqui destrinchado, tenho aqui trazido versículos, passagem, para que todos possam entender essa diferença dos dois pactos, né? Então nos últimos programas nós falamos sobre quais eram os propósitos da lei mosaica. E hoje eu gostaria de trazer ainda mais a respeito disso. Então eu gostaria de continuar falando para você um pouco desses propósitos. Nós vimos no programa passado que um dos propósitos da lei mosaica existir é que através da lei mosaica a vontade de Deus era conhecida. O povo de Israel, o povo de Deus, através da lei pôde conhecer qual era a vontade de Deus. Outro ponto que nós vimos no último programa é que através da lei mosaica, Deus mostrava ao homem o quanto ele era realmente pecador. Então, através da lei, Deus mostrou para o homem, sabe, a sua condição ali de pecador. E nós podemos afirmar também que a lei mosaica, ela serviu de guia para nos levar a Cristo. E com isso, já nos prestou um grande serviço. Então, mais um propósito da lei, servir de guia para nos levar até o Senhor Jesus Cristo. Eu queria hoje começar lendo com você a palavra de Deus, como nós sempre fazemos, respaldando tudo que nós estamos estudando aqui. E Paulo diz em Gálatas 3, 24 e 25, ele diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então a lei serviu de aio, serviu de caminho, serviu de um apoio. Para quê? Para conduzir a nós, filhos de Deus, até Jesus Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E no 25 ele diz assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então a fé veio, então nós não temos mais que estar subordinados ao aio. Se a fé veio, se nós somos justificados através da fé, a lei agora ela se torna inoperante. A lei mosaica, ela cessou. A lei mosaica, ela foi adicionada por causa das transgressões. Então mais um motivo para nós entendermos o propósito da lei. Ela foi adicionada por conta das transgressões. Eu quero mostrar para você o que a palavra diz em Gálatas 3, 15 em diante, fala assim, ó: irmãos, falo como homem. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos Gálatas. Falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. No 16 ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então aqui você vê que o descendente, que a lei está dizendo aqui, que a palavra está dizendo, era o próprio Cristo. E ele continua no 17 falando: e digo isto
uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Por quê? Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então existe um mediador, e aqui nós começamos a entender e aprofundar um pouco mais, e entender que o porquê da lei, o porquê da promessa, quem era o descendente. Aqui a Bíblia diz que o descendente era Jesus Cristo. Então a lei mosaica ela foi adicionada, como eu disse, por causa das transgressões. Deus deu a promessa a Abraão, e nós vimos aqui 430 anos mais tarde, ele deu o quê? A lei. Então existia uma promessa a Abraão e depois de 430 anos a lei veio. E a pergunta que muitos fazem é, se a aliança feita por Deus não podia ser mudada, nem subtraída, nem adicionada, por que então a lei foi dada? Por que então a lei se não podia mudar, se não podia retirar, se não podia fazer nada? Sabe, uma vez que a aliança não pode ser alterada, uma vez que a promessa sempre será uma promessa e a graça sempre será graça, por que então a necessidade de uma lei? Talvez muitos se perguntem isso. Por que a lei? Se a graça é a graça, se a promessa não pode ser mudada, por que então nós temos a lei? E aí, se você acompanhou comigo, você vai ver que no próprio versículo 19, o apóstolo Paulo ele nos dá essa razão. Ele diz que foi adicionada por causa das transgressões. Então, a verdade é que Deus, ele não tinha que nos dar a lei. Você sabe que Deus ele não tinha nem que dar a lei para os judeus. Deus não tinha que fazer isso, nem para nós, nem para os judeus. Deus deu a lei aos judeus porque ele queria mostrar ao mundo. E ele queria mostrar ao mundo por intermédio do seu próprio povo, do povo judeu. Então Deus ele queria mostrar ao mundo que ele deu a lei por causa das transgressões. Vamos entender o que é uma transgressão. Porque apareceu essa palavra agora, talvez seja novo para alguém que está lendo aqui. O que é uma transgressão? Então a transgressão é o pecado concretizado. O pecado estava aqui no mundo, mas o homem ele não sabia que o pecado estava aqui até que a lei viesse. Então aqui nós começamos a entender o porquê da lei. E foi pela lei que Deus nos mostrou que havíamos pecado. Então através da lei, Deus mostra ao seu povo, mostra a nós que nós estávamos pecando. Então aqui nós entendemos muito do propósito, de um dos propósitos da lei que nós estamos estudando desde o último programa. Na verdade, o pecado ele estava no homem. Já estávamos todos nós corrompidos. Mas qual que é a verdade? Nós não sabíamos. Nós não sabíamos até então que a lei veio. Quando a lei vem, então o homem passa a entender o que era o pecado. Ele passa a ter a consciência de que ele estava já pecando. E através da lei, nós vemos que nós então transgredimos e sabemos com essa consciência que estávamos pecando. Então o pecado, ele já estava dentro do homem, para que você tenha isso claro no seu coração, mas sem as transgressões. Então o homem, ele jamais teria confessado que tinha pecado. Por isso vem a lei, porque a lei ela vai trazer a consciência do homem do que era o pecado, que ele já estava em pecado. Foi somente depois de transgredir que o homem confessou que realmente tinha pecado. Eu quero trazer um exemplo para ilustrar isso para você, para que você entenda toda essa história do pecado. O pecado já estava no homem, mas o homem não tinha essa consciência. Imagine você, eu sou pai, tenho 2 filhos pequenos, o Lorenzo, de 5 anos, fazendo 6, e a Kiarinha, de 1 ano e 9 meses. E eu como pai, imagine eu estou sentado numa mesa, a minha filha, ela vem lá de fora, ela está brincando, pondo a mão na terra, ela senta na mesa para almoçar ou para jantar e ela está ali com a mão sujinha de terra. Eu como pai olho aquilo e não falo nada. E ela come. No outro dia ela faz a mesma coisa. No terceiro dia ela faz a mesma coisa. Aí vai ter uma hora que eu como pai vou alertar ela, vou dizer assim, ó, você precisa lavar a mão. Você não pode comer com as suas mãos sujas. Você não pode trazer a terra e sentar na mesa. Você precisa passar no banheiro, lavar a sua mãozinha. Então o que acontece? A partir de então, se no próximo dia a minha filha vem com a mão suja, para pensar, agora ela tem a consciência. Agora ela vai olhar para mim e falar assim, com aquele olhar, eu sei que eu estou fazendo algo errado. Mas até eu falar que comer com a mão suja de terra é errado, a minha filha vai fazer isso achando que é normal. Mas no momento em que o pai alerta, fala, ó, isso aqui é errado,
Agora a minha filha, no caso, ela passa a ter a consciência de que comer sem lavar as mãos, comer com as mãos sujas de terra, ela está fazendo algo errado. É exatamente assim que o homem se encontrava. Até vir a lei, ele não sabia que ele estava pecando. Ele estava ali vivendo a sua vida. Então a lei ela vem para trazer a consciência do que era o pecado. E nesses versículos nós lemos agora, a palavra que apareceu não foi a palavra pecado. Em vez da palavra pecado, o apóstolo Paulo ele usou a palavra transgressões. Ele usou isso por 3 vezes. Se você está acompanhando comigo, você prestou atenção. Então, o pecado ele está sempre dentro do homem. Mas quando não for executado, o pecado ele não se torna uma transgressão. Então deve haver algo a ser transgredido antes que haja a possibilidade da transgressão. Eu espero que você esteja entendendo isso pelo Espírito, porque quando a lei diz para não fazer isso, quando a lei diz não faça aquilo, o que está acontecendo ali? A transgressão ela será manifesta. Então eu vou dizer algo para você agora que pode ser um pouco forte, mas é a grande verdade. Deus ele não nos deu a lei com o intuito de que guardássemos a lei. É isso mesmo. Deus não deu a lei para os seus filhos com esse intuito de que os seus filhos guardassem a lei. Deus ele sabia que era impossível guardar a lei. Então a lei não era para que guardássemos. A lei era para que nós a quebrássemos. Foi exatamente para isso que Deus nos deu. Deus não deu a lei para você guardar ela. Deus deu a lei para que os seus filhos pudessem transgredi-la. Então, para muitas pessoas, eu sei que essa afirmação pode parecer estranha, pode parecer um pouco chocante, mas Deus sabia o tempo todo que você, que eu, que nós tínhamos pecados. O que acontecia é que nós não sabíamos disso, mas Deus sabia. Então, Deus sabe de tudo. Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é soberano, ele sabe todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas, mas Deus sabia disso. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus deu a lei para que fosse transgredida. Então, nós conhecêssemos a nós mesmos. Então, através da lei, nós que somos homens, que somos falhos, através da lei, pudéssemos ali nos conhecer. E foi para isso que a lei foi dada, justamente para que o homem pudesse quebrá-la. Deus sabe que nós não somos bons, mas nós achamos que somos bons. Então, o ser humano, ele olha para ele, para sua própria vida, ele fala, não, eu sou bom, mas Deus, ele nos conhece. Diz que ele conhece, ele prescruta no íntimo do nosso coração. E é por isso que Deus deu a lei. Sabe, Deus deu a lei para que nós pudéssemos transgredir a lei. E após transgredi-la, sabe, uma vez, 2 vezes, a pessoa transgride 2, 3, 4, 5, diversas vezes, o que acontece? Vem a consciência de que nós somos pecadores. Então foi esse o intuito, esse era o propósito, um dos propósitos da lei. E dessa forma, a salvação, ela não viria até nós. Então, somente quando alguém admite que não tem jeito, então quando eu transgredi uma vez, transgredi 2, um monte de vezes, aí eu passo a ter a consciência de que eu não sou tão bom quanto eu achava. E aí sim, eu preciso entender que a salvação não vai chegar até mim. E aí eu admito o quê? Que é impossível prosseguir desse jeito. Aí o homem, ele passa a ter a consciência de que não dá para ir adiante. Então essa pessoa agora ela está disposta a receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Só assim nós saberemos o que é a graça de Deus. Então olha o propósito de Deus com a lei. A lei mosaica serviu de aio. Para quê? Para que nos levasse até Jesus Cristo. Então uma pessoa que tem essa consciência agora do seu real estado de pecador, ela passa a dizer, é impossível, eu não consigo cumprir a lei. Então eu preciso de alguém que vai ser esse mediador. E aí, isso tudo aponta para Jesus Cristo. Então a lei mosaica apenas expõe o que já existe dentro de cada um de nós. Eu quero mostrar para você o que Paulo diz em Romanos 7 em diante diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então aqui a palavra deixando bem clara que o porquê da lei, o que a lei fez, o que a lei trouxe, a consciência do pecado. Então o homem passa a conhecer o pecado através da lei. E ele continua dizendo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E no 9 ele vai dizer, outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E ele vai finalizar no 10 dizendo, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo,
se me tornou para a morte. Então nós acabamos de ver aqui que se o homem pudesse verdadeiramente guardar a lei, ele viveria. Mas como ele não consegue guardar a lei, por isso ele morre. Então nós vamos entendendo tudo isso conforme nós vamos avançando, conforme você vai lendo a palavra de Deus. Eu quero mostrar para você o que Paulo também diz em Romanos 5:20. Ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga glória a Deus por isso, porque onde existia pecado, a Bíblia diz que agora superabunda a graça de Deus. Eu quero finalizar mostrando para você mais uma passagem onde Paulo diz aos Gálatas 3:19, ele fala assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que visse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Pela mão de um mediador. Você agora sabe quem é esse mediador. Diga, Jesus Cristo é o mediador. Então, aqui você hoje recebeu muita revelação, eu creio nisso, da parte de Deus. Agora você tem clareza, agora nós temos clareza. Sabe, Deus propôs, antes dos tempos eternos, dar a sua graça ao homem. Já falando sobre isso, o desejo de Deus nunca foi a lei, e sim a graça. E mais tarde, Deus deu a Abraão o quê? Uma promessa. Deus trouxe Abraão, e você conhece a promessa feita ao nosso pai na fé, Abraão, depois de 430 anos que vai aparecer a lei. A lei foi o quê? Um acréscimo. Eu creio que você está entendendo sobre isso. A cada programa nós estamos avançando e eu queria hoje finalizar e eu quero lembrar a você que para você receber conteúdo em graça, você pode entrar no nosso site www.cristovive.com.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Cristo Vive SP, no Instagram, Facebook, YouTube. E eu encorajo você também a fazer contato através do nosso WhatsApp, está aparecendo aqui na tela, para que você receba também material em graça, conheça os nossos conteúdos, tudo que nós temos aqui em nosso ministério. Além disso, eu quero lembrar que você também pode baixar o nosso aplicativo Android e iOS, que é o Cristo Vive São Paulo. Procure na sua loja virtual, baixe e você terá também muito conteúdo em graça. E para você que nos acompanha pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam também receber todo esse conhecimento. Quero finalizar dizendo que para mim é um prazer estar aqui sempre com você, compartilhando de todo esse conhecimento. Afinal, essa é a minha missão. O amor resgata e a graça transforma. Espero você no próximo Impacto. Graça e paz. Até lá!